Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o João Soares, professor de Biologia do Enem 360. Bom, estou aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa aula para resolver algumas questões de Biologia do Enem. Só lembrando para vocês não esquecerem de curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal para você acompanhar nossas videoaulas e também divulga o nosso trabalho, tá? Vamos lá! Hoje nós iremos fazer uma questão de ecologia, né? Só lembrando que esse é o tema que mais cai, né, na parte de biologia do Enem. 28% das questões de biologia são desse tema, então vamos continuar fazendo questões sobre esse tema. Bom, a questão de ecologia de hoje é do Enem de 2015, tá? Vamos ler junto o enunciado, depois a gente resolve. O nitrogênio é essencial para a vida. O maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem na forma livre ou simbionte com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela letra A, absorção do gás de nitrogênio pela respiração, B, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais, C, incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida, D, transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas, E, protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Bom, essa questão fala sobre ciclos biogeoquímicos, né? Essa transferência dos elementos dentro de um ecossistema em que eles sempre são passados da sua forma inorgânica para a sua forma orgânica. E vários seres vivos vão participar dessas transformações. Como no caso, por exemplo, do ciclo do carbono. Nós temos o carbono na sua forma inorgânica, que é o CO2, o gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, que é convertido, né, que ele vai ser utilizado por organismos fotossintetizantes, através do processo de fotossíntese, em que o carbono vai ser incorporado dentro de uma matéria orgânica, como no caso a molécula de glicose ali, o C6H12O6. E essa molécula de glicose, por sua vez, vai ser utilizada por esses organismos na respiração celular, liberando novamente carbono em sua forma inorgânica. Então vemos essa transformação, né, da forma inorgânica para a forma orgânica. Os organismos são fundamentais para essas transformações, sendo os processos que participam disso a fotossíntese e a respiração celular. Mas nesse caso a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio. Lembrando que esse elemento ele é fundamental para a construção de algumas matérias orgânicas nitrogenadas, como proteínas e ácidos nucleicos. E a gente tem que saber o seguinte para essa questão. Como os seres vivos eles conseguem obter esse nitrogênio, como as plantas obtêm esse nitrogênio, como os animais vão obter o nitrogênio. Nós sabemos, né, através do enunciado, que o nitrogênio ele vai estar, em grande parte, na sua forma molecular, como gás de nitrogênio, e que está presente na atmosfera. 78% dos gases da atmosfera são de gás de nitrogênio, né? E basicamente as plantas conseguem absorver esse nitrogênio na forma de gás? Os animais conseguem absorver esse gás? Não. Para a gente entender como esses organismos vão obter nitrogênio, a gente tem que construir o nosso ciclo do nitrogênio ali. Bom, o nitrogênio atmosférico ele vai ser utilizado por algumas bactérias presentes em raízes de leguminosas, né? Essas bactérias formam os nódulos nessas raízes leguminosas, né? Como os feijões, ervilhas, né? Soja. E essas bactérias elas vão realizar um processo chamado de fixação do nitrogênio, em que basicamente elas vão converter o nitrogênio atmosférico em amônia. Então essa etapa a gente chama de fixação do nitrogênio e o gênero da bactéria que faz isso é o gênero Rhizóbio, tá? É importante lembrar a etapa e o nome dessa bactéria. Essa amônia ela pode sofrer uma ionização no solo, ou seja, receber um íon, um próton, né, um hidrogênio, se transformando em um íon amônio. E esse íon amônio ele serve como fonte de nitrogênio para essas plantas leguminosas, né? Então, ao assimilar o íon amônio, essas plantas leguminosas obtêm nitrogênio e agora podem produzir proteínas. Show! Vamos dar continuação aqui. O íon amônio, por sua vez, ele também pode ser utilizado por outras bactérias, que vão transformar esse íon em nitrito, né? Essa etapa a gente chama de nitrosação e o gênero da bactéria que realiza isso é chamado de nitrosomonas, tá? Esse nitrito não é utilizado por nenhum tipo de vegetal, mas um outro tipo de bactéria também vai transformar esse nitrito em nitrato.
Essa etapa a gente chama de nitratação. E o gênero responsável por realizar esse processo é o gênero da bactéria Nitrobacter. Essas duas etapas, nitrosação e nitratação, em que você tem o íon amônio sendo convertido em nitrito e nitrato, todo esse processo a gente chama de nitrificação. E essas bactérias, então, são fundamentais para a produção do nitrato. E é esse nitrato que vai ser a fonte de nitrogênio para todas as outras plantas, né? Essas plantas vão absorver o nitrário, assimilar esse nitrato e vai utilizar ele como fonte de nitrogênio para a produção de suas proteínas e outras moléculas orgânicas nitrogenadas, tá? Então, tem agora ali as proteínas sendo produzidas por essas plantas. E para a gente finalizar, né, para a gente fechar esse ciclo, o nitrato ele vai ser utilizado por outras bactérias também, do gênero Pseudomonas, em que elas vão converter esse nitrato em óxido nitroso, que na atmosfera vai ser transformado em um gás nitrogênio. Essa etapa a gente chama de desnitrificação, e é quando a gente fecha esse ciclo, né? Quando o nitrogênio volta para sua forma de gás nitrogênio. E aí, como é que os animais vão obter esse nitrogênio, né? Olhando esse esquema. Vamos só relembrar qual é a pergunta. Os animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento ou seja, como eles vão obter esse nitrogênio. Nesse esquema aqui, a gente pode ver bem, né, essa etapa da assimilação do nitrato, né, em que as plantas vão absorver esse nitrato para a produção das proteínas, e os animais eles vão obter esse nitrogênio ao consumir as plantas, né? As matérias orgânicas nitrogenadas que foram produzidas nas plantas. O carnívoro, por sua vez, por exemplo, uma raposa, vai comer esse roedor e vai obter esse nitrogênio da matéria orgânica nitrogenada. Então, no caso das plantas, por exemplo, elas absorvem o nitrogênio ou pelo íon amônio, se for uma leguminosa, ou através do nitrato, se forem as outras plantas. Mas no caso dos animais, eles só vão obter o nitrogênio ao ingerir outros seres vivos. No caso, se for um herbívoro, vai consumir uma planta, e se for um carnívoro, vai consumir um outro animal. Então vamos olhar para as alternativas. Os animais obtêm nitrogênio absorvendo o gás de nitrogênio pela respiração? Não. Só lá o rizóbio, a bactéria do rizóbio, consegue utilizar o nitrogênio atmosférico produzindo amônio. B. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Carboidrato não tem nitrogênio. Carboidrato só tem oxigênio, carbono e hidrogênio. Então não é letra B. C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Nenhum animal nem planta está consumindo aqui o nitrito. Só as bactérias do gênero Nitrobacter que vão utilizar o nitrito para produzir nitrato, né? O nitrito é até tóxico, né, quando você ingere ele. Então os vegetais nem os animais utilizam o nitrito como fonte de nitrogênio. E letra D ali, transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Sim, é dessa forma. Quando o animal, por exemplo, um herbívoro se alimenta da planta, ele vai obter aquela matéria orgânica nitrogenada, e quando um carnívoro come um herbívoro, ele também vai obter aquela proteína, aquele ácido nucleico, aquela matéria orgânica nitrogenada. Então o nitrogênio é consumido, ou melhor, ele é captado pelos animais ao ingerir algum outro ser vivo que compõe, né, que está presente naquela cadeia alimentar, né? Então, seria letra D, transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Bom, vamos passar para a nossa segunda questão, né? Nesse caso, vai ter um outro tema abordado, né? Que é o tema de citologia. É o segundo tema mais cobrado no Enem. 21% das questões de biologia envolvem, né, esses conhecimentos celulares, né? Que pode estar relacionado às organelas celulares, metabolismo ou até mesmo divisão celular. A questão de citologia é uma questão do Enem de 2016. Vamos ler. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo endereçamento dessa proteína para as diferentes organelas, de acordo com as suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carrear a proteína para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula
carregada como a proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essa célula. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela, núcleo, mitocôndria, peroxissômio, complexo de Golgi ou retículo endoplasmático. Essa questão é um pouquinho complicada, ela tem uns termos ali novos, mas vamos conseguir fazer. De forma geral, essa questão fala um pouco sobre síntese de proteínas, e endereçamento dessas proteínas. Daqui a pouco a gente vai entender o que seria esse endereçamento de proteínas. Vamos começar com síntese de proteínas. Só lembrando que as proteínas elas são produzidas através de estruturas celulares que nós chamamos de ribossomos. Esses ribossomos são encontrados tanto em células eucarióticas quanto procarióticas. E como é que acontece essa síntese? Lembra que o material genético, nosso DNA, ele armazena nossa informação genética. Essa informação genética, essa sequência de bases nitrogenadas, ela pode ser transferida para uma molécula de RNA. No caso, por exemplo, o RNA mensageiro, que vai ser uma fita de ácido nucleico que armazena essa informação genética. E o que seria essa informação genética? Basicamente, significa dizer que uma sequência de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, vai determinar uma proteína específica. Isso é informação genética. E aí, quando o RNA mensageiro é produzido, ele vai lá para o citoplasma, o RNA mensageiro é produzido no núcleo, depois ele vai para o citoplasma, onde os ribossomos, ao se ligarem a esse RNA mensageiro, vai ler essa sequência de bases nitrogenadas e, a partir dessa sequência específica, vai produzir uma proteína específica. E dependendo do tipo de proteína que estará sendo produzida por esse ribossomo, essa proteína pode ter uma função enzimática, ela pode ser, por exemplo, uma DNA polimerase que tem que atuar lá no núcleo, produzindo novas moléculas de DNA, pode ser também uma enzima da respiração celular, por exemplo. Essa proteína ela pode ter uma atuação mais estrutural, por exemplo, sendo um colágeno que vai compor tecidos conjuntivos para dar sustentação para o tecido. Pode ser anticorpos que vai atuar numa resposta imunológica, podem ser hormônios como a insulina, ou também pode ser até proteínas de membrana, que vão compor a membrana plasmática, na forma de poros, canais, ou até mesmo receptores na minha membrana. Então percebam que proteínas podem ter diversas funções. E essas proteínas, para elas conseguirem exercer essa função, elas têm que chegar no local onde ela vai exercer essa função. Como, por exemplo, a DNA polimerase. Apesar da DNA polimerase, ela é uma proteína, ela é uma enzima, apesar dela ser produzida no citoplasma, a atuação dela é no núcleo. Porque ela é a DNA polimerase, ela produz DNA. Então ela tem que ir para o núcleo. E como então essa proteína vai mostrar para a célula que ela precisa ser transferida para o núcleo? Exatamente pelo que o enunciado falou. Existem pequenas sequências de aminoácidos na proteína que mostra para onde ela deve ser exportada, para onde ela deve ser transferida. Essa sequência a gente chama de peptídeo sinal. Pode ser, por exemplo, um peptídeo sinal que manda a proteína para o núcleo, pode ser um peptídeo sinal que manda a proteína para o retículo, pode ser, por exemplo, um peptídeo sinal que manda ela para a mitocôndria. Então, dependendo do tipo de peptídeo sinal que a proteína tem, ela vai ser transportada para algum local na célula onde ela vai exercer a sua função. E no caso, o enunciado fala que é uma proteína, posso até voltar aqui, é uma proteína que ele quer utilizar, é uma proteína que bloqueia o ciclo de Krebs. Então é a proteína que ele está utilizando. Então, essa proteína que bloqueia o ciclo de Krebs, ela tem que ter um peptídeo sinal para ir para o local onde acontece o ciclo de Krebs, porque ela vai bloquear esse processo. E o que é o ciclo de Krebs, galera? Bom, gente, essa imagem aqui, eu adoro essa imagem é muito bonita, que fala um pouquinho sobre o ciclo de Krebs e as outras etapas que fazem parte da respiração celular. Respiração celular é um processo metabólico que a célula realiza para produzir energia.
né? Essa energia que vai manter a célula viável, funcionando. E para isso, a minha célula precisa consumir oxigênio e glicose, né? Matéria orgânica. E essa respiração celular, ela divide em duas etapas. A glicólise, que é quando a glicose é quebrada, produz piruvato. Essa etapa acontece no citosol. Esse piruvato ele é transformado em acetil-CoA, entra na mitocôndria e vai participar do processo chamado de ciclo de Krebs, né? Em que basicamente aquela matéria orgânica que entrou aqui vai continuar sendo quebrada e vai ser importante para a produção de energia, né? Além de produção de NADH e FADH2, né? Que são fundamentais para a terceira etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Bom, eu não vou falar muito de respiração celular aqui, depois a gente até vai ter uma questão só de respiração celular, mas é importante saber que o ciclo de Krebs ele é uma das etapas da respiração celular. Enquanto que a glicólise é a primeira etapa que acontece no citoplasma, o ciclo de Krebs ele é a segunda etapa que vai acontecer dentro da mitocôndria, especificamente numa região chamada de matriz mitocondrial. Então, essa proteína que vai bloquear o ciclo de Krebs tem que ser transportada para onde? Para a mitocôndria. Então, a gente volta para a nossa questão. Lembrando, então, que o ciclo de Krebs é uma etapa da respiração celular que acontece na mitocôndria. Logo, vamos voltar para a questão. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? A organela que é responsável por realizar o ciclo de Krebs, né, que é uma das etapas da respiração celular, é a mitocôndria. Então, seria a letra B. A proteína tem que ir para a mitocôndria. Bom, a gente então finaliza a aula de hoje. Não se esqueçam de curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal e compartilhar aí o nosso trabalho para chegar em outros alunos que vão fazer o Enem ano que vem. Bom, galerinha, beijos, até a próxima.